Olá, boa noite, meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, iniciando hoje o segundo dia da nossa Semana Diocesana de Liturgia. Eu sou o Padre Guilherme, coordenador da Comissão Diocesana de Liturgia. Quero saudar e acolher a todos que continuam caminhando conosco. Boa noite, Riso. Boa noite, Padre. Boa noite a todos que estão nos assistindo, participando desta live. Meu nome é Risocleide Riso, e eu sou da Paróquia Bom Jesus de Piraporinha, Diadema. Hoje nós temos duas intérpretes, que não foram as de onde são outras, e nós acolhemos com muito carinho e gratidão a Alice, que ela é intérprete, ela é da Pastoral da Inclusão, na Paróquia Nossa Senhora das Graças, na Diocese de São Carlos. Então, a gente dá as boas-vindas, muito bem-vinda à nossa diocese, e muito obrigado. Também, daqui a pouco, para ajudá-la, né, vem a Desirê, e a Desirê é da Santíssima Virgem, ela é intérprete e também catequista de surdo. Sejam muito bem-vindas e muito obrigada. Muito obrigado, né, pela ajuda. É uma alegria muito grande poder caminhar com todos, né, caminharmos juntos. Mais uma vez também agradecemos ao Departamento de Comunicação, à Pastoral das Comunicações Diocesana, que nos ajuda na transmissão. Também hoje nós vamos refletir sobre os documentos da Igreja, de modo especial sobre o Missal Romano, um livro tão importante. E para bem aproveitarmos este dia, vamos agora receber também a Cacilda e a Maria Isabel, são representantes da região Santo André Leste, e elas vão conduzir conosco a oração inicial, pedindo a Deus pelo bom êxito deste nosso segundo dia de formação. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abramos o nosso coração, clamando ao Espírito Santo para nos auxiliar, nos dando o dom da sabedoria e do entendimento, para bem vivenciarmos mais essa noite de aprendizado. Vamos juntos clamar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Neste segundo dia da nossa semana de liturgia, iremos partilhar sobre os documentos da Igreja. A Igreja nos direciona através de sua doutrina, oferecendo-nos documentos para nos auxiliar na nossa caminhada. Os livros litúrgicos são subsídios que nos ajudam a celebrar e contêm o tesouro da nossa Igreja. Que, conhecendo e venerando os livros, possamos viver uma liturgia sempre mais viva e eficaz. Convictos, permaneçamos em comunhão, crendo que seremos fortalecidos e criados pela luz divina para bem viver nossa verdadeira missão como filhos de Deus. Ouçamos atentamente o que Deus vem nos falar através do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque, se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício
e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Juntos, vamos rezar o Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, que a luz de sua palavra venha nos fortalecer, certos de que, como autênticos missionários, possamos caminhar em comunhão com os irmãos e nos aponte caminhos que nos conduzam ao reino de paz. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa palestra a todos nós. Muito obrigado, Isabel, Cacilda, todo o pessoal das regiões Santo André Leste e Santo André Centro, representantes da Pastoral Litúrgica e também do setor música. Gostaria de lembrar que as dúvidas que você tiver aí, porventura, pode enviar para o e-mail liturgia@diocesesa.org.br. Caso você tenha dificuldade com acesso ao e-mail, você coloca nos comentários aí que tem dificuldade, e aí nós vamos pensar um outro modo, um outro meio também de disponibilizar aí para que você possa enviar suas perguntas. Mas se você tem acesso ao e-mail tranquilamente, só enviar a sua dúvida para lá, e no dia 27, na nossa live, nós vamos esclarecê-las. E hoje nós queremos acolher com muita alegria, com muita gratidão também, Padre Ademir, vigário-geral da Diocese de Santo André, que hoje vai nos falar sobre o Missal Romano. Boa noite, Padre Ademir, seja bem-vindo e, desde já, muito obrigado por aceitar o nosso convite e fazer parte da nossa Semana de Liturgia. Boa noite, Padre Guilherme, boa noite, Riso. Boa noite. Boa noite a todos vocês que nos acompanham, queridos irmãos e irmãs, diocesanos, diocesanas. É sempre bom poder nos encontrar, mesmo que neste formato, né, virtual, mas é sempre importante, porque a nossa fé tem como fundamento exatamente o encontro. Encontro primeiramente com Deus e depois o encontro também entre nós. E, portanto, sobretudo, um encontro onde nós vamos nos aprofundar, buscar compartilhar, não é? Exatamente aquilo que nós cremos, aquilo que nós rezamos na nossa liturgia. Então, agradeço desde já também o convite, não é? E a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês esta Semana Diocesana de Liturgia. E o Padre Ademir sempre apoiou, né? Sempre dá força para os eventos diocesanos. O Padre Ademir foi o meu pároco e ele motivava muito nós, né, da paróquia, para participar dos eventos. Se fosse preciso, puxava a orelha também, né, Padre? Mas não precisava, porque a nossa paróquia ela participa bastante. O Padre Ademir sempre apoiou, sempre motivou a gente. E cobrava. Obrigado, Riz. Obrigado, hein?
pela acolhida, pela breve apresentação, tá vendo? Agora já estou apresentado. Então, como já foi dito, né, eu sou o vigário-geral da Diocese, mas também pároco da paróquia São Judas Tadeu, aqui no bairro Campestre, em Santo André, e atualmente também administrando a paróquia Santa Luzia e São Carlos Borromeu. Então, aqui também com certeza terão paroquianos da São Judas e da São Carlos e da Santa Luzia, então quero acolher a todos também. Vamos tentar, então, agora começar a projetar aqui os slides para a gente acompanhar aí hoje a nossa reflexão. Só um instantinho que a gente está... Vamos lá. Só um instantinho que não estou conseguindo aqui essas tecnologias. Vamos ver com a Fernanda. Adicionar o senhor e vamos ver. Tá. Vou falar com... Bom, enquanto a gente espera o momento deles compartilharem os slides, mais uma vez, quero agradecer a presença e o engajamento de todos aqueles que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando. Ontem nós tivemos várias pessoas de outras dioceses também, hoje também, e muito bom. Peço que você compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com seus paroquianos, porque é um momento privilegiado que nós temos de encontro, de formação, de crescimento, para que a gente possa celebrar sempre melhor. Amanhã também, às 19h30,
nós teremos uma oficina e algumas orientações sobre como preparar retiros. Então, também muito voltado àqueles que são coordenadores, responsáveis pelas pastorais, como preparar um dia de espiritualidade, embora nesse momento nós não estejamos fazendo, mas pelo menos para a gente ter aí uma ideia daquilo que podemos colocar em prática. Na quinta-feira, nós vamos falar um pouco sobre o repertório litúrgico para as missas semanais. Então, teremos aí alguns critérios. E na semana que vem a gente continua com a nossa oficina de preces e comentários. E, graças a Deus, agora deu certo a nossa tela. Então, Padre Ademir, uma boa palestra. Deus o abençoe e muito obrigado. Padre, o senhor está com o microfone silenciado. Pera lá. Voltou de novo. Não estou conseguindo. Agora vai. Vamos ver se vai, Fernanda. Pronto. Tá todo mundo agora enxergando, né? Tá bem, ouvindo? Tudo ok? Então vamos lá. Dentro da questão dos livros litúrgicos, o que foi pedido para eu compartilhar um pouco hoje, refletir, é a instrução geral sobre o Missal Romano. É um livro de oração da Igreja e, portanto, como já foi dito na oração inicial, compreende dentro desses livros sempre um grande tesouro da vida espiritual, da história, da caminhada do povo de Deus e da Igreja de Cristo. E, portanto, eles são muito importantes, não é? Eles são fundamentais para a nossa caminhada da vida, da fé, para a nossa caminhada de comunidade e de testemunho ao longo da história da humanidade. Então, coloquei aqui uma motivação, o Papa Paulo VI, exatamente na Constituição Apostólica em que ele promulga o novo Missal Romano, ele diz: o meio de testemunhar e afirmar a unidade de toda a Igreja. O homem exterior pode facilmente sentir a oração litúrgica como não verdadeira, pois aquele que fala na liturgia é o homem profundo, autêntico. Esta frase, então, do padre Romano Guardini, nos ajuda a colocar-nos na perspectiva exatamente do estudo e da vivência, da celebração da liturgia, não é? Às vezes a gente se habitua muito a participar das celebrações sem entender os textos, as orações, os cantos, os gestos, os ritos, e por isso mesmo ficamos, de uma certa forma, nesse nível mais exterior. E parece que aquela oração, então, que estamos rezando na liturgia não nos toca, não vai profundamente ao nosso coração. Corremos o risco sempre de procurar outros meios, né, outros artifícios, para poder, então, sentir conectado a Deus, sentir em oração. Mas o bom é isto, que esse missal romano do Papa Paulo VI vai ajudando cada vez mais a Igreja a criar, a formar este homem interior, este homem profundo. Um sinal favorável da divina providência. Então, o primeiro texto, quando a gente pega o Missal Romano, este livro que é utilizado em todas as celebrações das Santas Missas, ele tem, então, logo no início, vários textos que estão em formas de introdução. Então, o primeiro texto é exatamente a Constituição Apostólica do Papa Paulo VI, que hoje é São Paulo VI,
sobre o missal romano. Então, nessa Constituição Missale Romano, através da qual o Papa Paulo VI, hoje São Paulo VI, promulgou, ordenou a publicação em forma de lei e tornou público, quer dizer, promulgar, este novo missal romano, restaurado, então, segundo o decreto do Concílio Ecumênico Vaticano II, que ocorreu do ano 1962 a 1965 do século passado. O Papa, então, Paulo VI, destaca um dos motivos para o desejado restauro do missal romano. Primeiro, começou a crescer e a fortificar-se entre o povo cristão o desejo de promover a sagrada liturgia. Interessante isto, porque já fazem tantos anos que a gente se distanciou exatamente da publicação desse missal romano, não é? Ele foi promulgado no dia 4 de dezembro de 1963, ou melhor, de 1970, portanto, fazem mais de 50 anos, e mesmo assim, a gente pode perder um pouco a dimensão do que foi esta renovação. A renovação do missal, a renovação que o Concílio Vaticano II fez na Sagrada Liturgia. Então, ele diz que a primeira coisa que começou a crescer, esse desejo de participação, de promover, de se conhecer e de aprofundar-se cada vez mais sobre a liturgia da Igreja, a Sagrada Liturgia. Assim como também, vamos dizer assim, e por causa da renovação que foi implementada pelo Concílio Vaticano II, que hoje também nós nos encontramos nessa semana de liturgia, aprofundando exatamente esse conhecimento. Aquele desejo do povo cristão continua ainda hoje, de promover a liturgia, de conhecer, de aprofundar esta liturgia. Voltando ao Papa, ele diz, destaca um dos princípios fundamentais para a compreensão da fé e, consequentemente, diz respeito à Sagrada Liturgia, que é esse princípio. Assim como a vida do corpo organicamente vai crescendo e se desenvolvendo, a vida do espírito, da fé, também é um desenvolvimento orgânico. Este princípio é muito importante. Ele serve para que a gente compreenda toda a caminhada da história da fé, da história da igreja, e particularmente da história da Sagrada Liturgia, não é? Então, comparando com um corpo vivo, orgânico, também essa vida do espírito, a vida da fé, a vida litúrgica, ela é um desenvolvimento orgânico. Começa como semente, ela é semeada, não é? No batismo, quando nós somos inseridos na igreja, nos tornamos partes da igreja, membros da igreja de Cristo, e, portanto, desta forma, vamos crescendo. E o interessante é sempre recordar que tanto a fé como a vida litúrgica é sempre algo a se aprender. Aprender não só nos conteúdos, não só aprender, vamos dizer assim, pelos desenvolvimento das ideias, clareza, organização das ideias, mas também aprender com a vivência, com a experiência. Como toda semente que é lançada na terra para germinar, para crescer, se desenvolver, florir e frutificar, é preciso cuidado, é preciso tempo, é preciso exatamente que isto seja irrigado. E no caso da liturgia, a própria celebração da liturgia é exatamente este cuidado que é necessário para o desenvolvimento da vida da fé. Aqui também, então, vale lembrar que a liturgia é um culto público e oficial da igreja, como a própria palavra liturgia significa e diz, não é? É um serviço prestado, né? Não apenas a uma pessoa, a um grupo de pessoas, mas ao público, a toda a igreja, a todo o povo de Deus. E, portanto, o sujeito da liturgia não é um indivíduo apenas, mas a comunidade reunida, aquela que nós, a partir do Concílio Vaticano II, chamamos a Assembleia Litúrgica. O Papa Paulo VI, então, cita um do seu predecessor,
o Papa Pio XII, falando de que, e recordando, o Papa Paulo VI com isso está nos recordando, quando ele publica o novo Missal Romano, está recordando toda a caminhada que a Igreja fez, até mesmo antes do Concílio Vaticano II. Este desejo de renovação, de procurar crescer na fé, na compreensão da fé, de ter clareza e de alguma forma, tornar a Igreja cada vez mais palpável, desejável aos homens e às mulheres do novo século, começou bem antes do Concílio Vaticano II, né? Começou, então, com um dos chamados movimentos que existiam, tinha um movimento bíblico e também tinha um movimento litúrgico. Então, por isso, o Papa Pio XII é lembrado também pelo Papa Paulo VI, exatamente porque ele está dando as referências históricas, recordando a todo o povo de Deus, a Igreja, os passos que a própria Igreja foi dando em direção a esta renovação conciliar, que culminou no Concílio Vaticano II. Diz o Papa, então, o desejo de se promover a Sagrada Liturgia deve ser considerado um sinal favorável da divina providência, um sinal favorável da divina providência para com os homens do nosso tempo, e uma passagem salutar do Espírito Santo pela sua Igreja. Portanto, no dizer do próprio Papa Pio XII, este desejo, esta busca, esta caminhada que a Igreja está fazendo e que vai culminar no Concílio Vaticano II, é um sinal de que Deus está nos favorecendo. É um sinal de que o Espírito Santo continua conduzindo a Igreja de Cristo ao longo do tempo. Esta locução, por sinal, até muito interessante, esta informação, essa curiosidade, vamos dizer assim, esta fala do Papa Pio XII é uma alocução aos participantes do primeiro Congresso Internacional de Pastoral Litúrgica em Assis, na cidade de Assis, do dia 22 de setembro de 1956. Então, vocês vejam, o concílio foi inaugurado em 1962, mas já em 1956, o Papa Pio XII já estava exatamente com toda a Igreja respirando, refletindo e já fazendo este encontro, esse congresso internacional para fomentar cada vez mais, promover a Sagrada Liturgia. Portanto, chegando à reforma do Concílio Vaticano II e este novo missal, é considerada a maior reforma litúrgica de todos os tempos da história da Igreja. O novo missal romano, também chamado de missal de Paulo VI, está dentro deste movimento de reforma de toda a Igreja, como eu estava há pouco recordando, que teve no Concílio Vaticano II o seu ponto alto. Primeiro documento que foi aprovado pelos padres conciliares no Concílio Vaticano II foi a Constituição sobre a Sagrada Liturgia, a Sacrosanto Concílio, promulgada em 4 de dezembro de 1963, há exatos 58 anos. Interessante isso, né? Essa Constituição é ela, portanto, que vai reger, é ela que depois vai também dizer que os padres reunidos no concílio querem que seja feita a reforma litúrgica. E para que a reforma litúrgica seja levada adiante, é preciso que, em primeiro lugar, seja também reformado, reformulado, né, o Missal Romano e depois os outros livros também que compõem a vida celebrativa da Igreja, né, os outros rituais, não é? Mas falar da renovação do Missal Romano é dizer exatamente da grande celebração da Eucaristia e também do calendário, das festas, das celebrações e também toda a questão do ano litúrgico, né, que nós vamos mais à frente refletir e recordar também. Mas o mais interessante neste momento é perceber isto, né, que os padres conciliares aprovaram esta reforma e orientaram ela através deste documento, essa Constituição sobre a Sagrada Liturgia, que com certeza vocês já devem ter ouvido falar muito sobre ela, né? Ela sempre foi muito estudada e deve ser sempre
cada vez mais, quando nós temos e queremos alimentar o nosso espírito no serviço da Sagrada Liturgia, é importante voltar a ler esse documento conciliar. Ele é a base também de tudo aquilo que a Igreja foi capaz de realizar nesta reforma. As fontes, então, da onde brotam a teologia litúrgica e as expressões celebrativas que a Igreja utiliza são a revelação e o magistério da Igreja, né? Então, essas fontes são fundamentais. As Sagradas Escrituras, a revelação, não é? E também a questão do magistério da Igreja. Porque a liturgia é da Igreja, e é por meio da Igreja, por meio do povo de Deus, que ela consegue graças abundantes, não é? Então, aqui embaixo eu coloquei só algumas figuras, né? Recordando a última ceia, né? O sacrifício de Cristo na cruz, a primeira missa aqui no Brasil, até essa dimensão de ideia de renovação, né? A missa, que é a única e a mesma, que condensa a fé da Igreja e que vai passando ao longo dos tempos e que chegou até nós também desta forma renovada pelo Concílio Vaticano II. Os livros litúrgicos, no momento em que a Igreja procura se renovar, procura se atualizar, né, procura entrar numa dimensão, num diálogo com o mundo, não para assimilar o mundo, mas para, ao contrário, levar o Evangelho ao mundo, levar esse mistério da presença de Deus na nossa vida humana, na história humana, ao mundo. Então, por isso mesmo, os livros litúrgicos são muito importantes instrumentos. O Missal Romano, então, foi promulgado pela primeira vez em 1570, pelo Papa Pio V, conforme decreto do Concílio de Trento, um dos muitos e admiráveis frutos daquele concílio. Isto tudo que eu estou apontando aqui faz parte da Constituição Apostólica com a qual o Papa Paulo VI promulgou o novo Missal Romano. Então, é como que uma introdução até chegarmos um pouco na introdução geral do Missal Romano. Diz o Papa Paulo VI, a respeito desse missal, diz: os sacerdotes de rito latino o tiveram como norma para a celebração do sacrifício eucarístico. Os arautos, os missionários do Evangelho, o introduziram em quase toda a terra. Muitos santos alimentaram copiosamente sua piedade para com Deus, através deste missal, né? O missal de São Pio V. Aqui, o que o Papa Paulo VI quer dizer? Ele está reconhecendo todo o trabalho, todo o fruto que o Concílio de Trento e a organização e a renovação que o Concílio de Trento, naquele ano de 1570, trouxe à Igreja, e que estava, de alguma forma, condensada e representada neste missal romano, que era a forma e a maneira da Igreja Latina celebrar o santo sacrifício da missa. Então, ele serviu o propósito para o qual ele foi criado, foi editado, foi promulgado, não é? Ele serviu a este propósito, como foi dito anteriormente, eu vou voltar ao slide, não é? Ele fez exatamente o quê? Ele acompanhou as celebrações do sacrifício eucarístico, os padres, então, sempre celebravam e tinham que celebrar a missa por ele era a forma correta de se celebrar, também os missionários do Evangelho e depois os santos. Portanto, este missal é uma fonte de espiritualidade, é uma fonte de riqueza, nesse sentido de riqueza, patrimônio da história da Igreja, da espiritualidade da Igreja, de momentos em que a Igreja foi vivendo, encarnando, celebrando a sua fé. Por isso mesmo, o que o Papa diz? É preciso, neste momento atual da história da Igreja, restaurar e enriquecer este missal, não é? Restaurar, porque como uma grande obra, como um quadro, não sei se vocês se recordam, até um tempo atrás, se a gente, quando olhava a foto da última ceia do Leonardo da Vinci,
que era feito, então, numa parede de um monastério lá, do refeitório de um monastério famoso, né, na Itália, ele ficava todo opaco, meio apagado, né, assim, você via a cena, a imagem, mas ainda muito difícil, não via com beleza, né, ele ficava meio apagado, meio ofuscado. Quando foi feita a restauração daquela obra, que depois também a gente pode ver na internet como era antes e como está agora, você vê com nitidez, com clareza, não só a cena da última ceia, mas todos os detalhes. Então, o que o Papa quer dizer é exatamente isso que a Igreja está fazendo também, a restaurar e renovar esse missal, entregando à Igreja para que ela continue tendo ele como referência, como norma, para poder continuar fielmente celebrando a Sagrada Eucaristia. Então, no movimento da história, e na esteira do movimento litúrgico, e conforme o clima que historicamente estava sendo vivido lá na Igreja no século passado, né, naqueles tempos desejosos de promover a Sagrada Liturgia, que todo o povo compreendesse a Sagrada Liturgia, que todo o povo participasse ativamente da Sagrada Liturgia, que o povo, ouvindo as palavras na sua própria língua, vendo os gestos, ouvindo as leituras, a meditação, compreendesse qual é o mistério que estava sendo celebrado. Então, por isso mesmo, o Concílio Vaticano II viu a evidência dos tempos, dos sinais, e discerniu que o momento próprio para a colheita daquele fruto que se vinha desenvolvendo, recorde-se daquele slide lá atrás que eu passei, a semente lançada na terra, não é? É um desenvolvimento contínuo e integral, né? E, portanto, assim também é a história da liturgia, é a vida da liturgia na Igreja. Então, chegou o momento de esse fruto que vinha sendo desenvolvido ser colhido. Então, é chegado o momento de restaurar e enriquecer as fórmulas do missal romano, né? Herdado de Trento, como aquele sábio que tira tesouros do seu baú. Coisas novas, coisas antigas, tudo está guardado no tesouro da fé, no patrimônio espiritual da Igreja, que é a Sagrada Liturgia. Aqui, então, uma cena, né, tão conhecida de todos, né, uma das sessões do Concílio Vaticano II, dentro da Basílica de São Pedro. Vou retomar de novo algumas coisas sobre essa Constituição Sacrosanto Concilium, sobre a Sagrada Liturgia. Esta Constituição Conciliar lançou os fundamentos da reforma geral do missal romano. Então, como eu disse anteriormente, é essa Constituição que lançou a linha de orientação para que depois, o concílio encerrado, fosse feita a reforma geral desse missal. Os textos e ritos, né, palavras e gestos, né, quando a gente vê aí essas duas palavras, textos e ritos, são palavras e gestos, sejam organizados de modo a exprimirem mais claramente as realidades sagradas que significam. Então, o que o novo missal pretende? Dar clareza, dar compreensão, que a gente compreenda o que nós estamos celebrando, que a gente compreenda o mistério que está sendo celebrado. Segundo, o ordinário da missa é o formulário que é usado dia a dia após dia, para rezar a missa, né? Então, é a forma de rezar a missa no rito latino. Seja revisto para manifestar melhor o sentido de cada uma de suas partes e a conexão entre elas. Então, cada uma das partes da missa, e há uma conexão entre elas. Não tem como separar uma parte da outra. Não tem como tentar dizer esta parte é mais importante que aquela. Não. Recorde-se sempre daquele princípio litúrgico de que a nossa liturgia é algo vivo, como que um organismo vivo. E, portanto, como organismo vivo, se você separa, se você divide, como os ramos que você tira do tronco da árvore, eles vão secar. Então, essas partes são conectadas
entre elas, né? E também era preciso rever a forma, o rito de celebrar a missa para facilitar a participação piedosa e ativa dos fiéis. Porque, conforme se recorda de como a missa era celebrada no passado, e sobretudo por ser celebrada na língua latina, havia uma grande dificuldade, não é, dos fiéis compreenderem os momentos, as partes da missa, o que é que estava sendo celebrado. Quem não conhecia o latim, e era a grande maioria, não é, ficava apenas com as orações mais piedosas durante aquele sacrifício da missa. Enquanto o padre estava celebrando a missa, as pessoas rezavam o terço, as pessoas faziam ato de contrição, as pessoas faziam oração para se preparar para a comunhão, elas fazendo uma coisa, o padre celebrando a missa, celebrando outra coisa, por assim dizer, não é? Então havia essa dicotomia, não havia essa conexão entre a assembleia litúrgica e aquele que presidia esta assembleia. Então, para participar, essa é uma participação ativa dos fiéis, quer dizer que os fiéis tenham consciência, que os fiéis acompanhem também, não só com a sua inteligência também, mas com seus sentimentos, com todo o seu ser, ele embarque naquela viagem, por assim dizer, que é a celebração da Sagrada Liturgia. Dentro dessa organização da missa cotidiana, se deu um destaque muito maior à palavra de Deus. Terceiro item, elaboração de um novo rito da concelebração, que era um rito que estava em esquecimento, não é? Então, agora, com o Concílio Vaticano II, se traz novamente e se faz uma elaboração deste rito, então, da concelebração. O Papa faz questão de esclarecer que esta renovação do missal romano não foi feita de modo improvisado e às pressas, mas vem sendo gestada, né? Germinada, né? Ao longo dos últimos 4 séculos, portanto, desde o Concílio de Trento, após os progressos das disciplinas litúrgicas. É interessante, o que eu estou falando para vocês, eu vou recordar de novo, é a Constituição Apostólica com a qual o Papa Paulo VI está apresentando o novo missal romano. Houve muitas críticas a este novo missal, houve muito questionamento, né? Houve muitas questões que começaram a dificultar até mesmo a compreensão e o desejo do concílio, do Papa, para esta renovação. De forma que o Papa teve que dizer com clareza, né, de que esta renovação, esta elaboração do novo missal, não foi feito de improviso e nem às pressas. Isso é importante dizer também ainda no mundo de hoje, não é? Porque às vezes, quando nós não sabemos a fonte histórica, não conhecemos a história de como foi gestada esta renovação, a gente pode perder um pouco as referências, não é? E se perder no meio do caminho, não compreender bem o porquê, o para quê e o porquê que foi feito esta reforma, esta renovação. Então, no mundo de hoje, isso é muito importante, ter esta clareza. A renovação, a confecção desse novo missal, vai de encontro a um desejo da igreja, um desejo do povo cristão, de compreender, de participar melhor da celebração da Santa Missa. E não foi feito de modo rápido, improvisado, nem às pressas. Então, portanto, foi feito para atingir exatamente o seu objetivo. Além disso, de lá para cá, o Papa recorda, também foram sendo feitas, de lá, quando diz de lá para cá, quer dizer, gente, do Concílio de Trento, em 1570, até 1962. Então, desde o século XVI até o século XX. De lá para cá, do século XVI para o século XX, foram sendo feitas novas descobertas e publicadas as mais antigas fontes que nós tínhamos sobre a liturgia, como a igreja celebrava na antiguidade. Estas fontes litúrgicas, e foram mais profundamente estudadas
as fórmulas litúrgicas também da Igreja Oriental, porque vocês sabem que este missal é chamado missal romano, porque ele se aplica, é utilizado pela Igreja Latina, né? E a Igreja Oriental, então, tem outro formulário, muitos ritos próprios, né, dentro da Igreja Católica também tem outros formulários da celebração da missa. Esse é da missa romana. O que está no missal romano é o rito da missa latina, da missa romana. Em linhas gerais, a nova composição do missal. Primeiro capítulo, uma introdução geral que expõe as novas normas para a celebração do sacrifício eucarístico. Então, novas normas significa dizer as novas leis. A partir de agora, quem vai presidir a celebração do sacrifício eucarístico, da Santa Missa, os bispos, não é? Os padres, o próprio Papa, vai se reger por estas normas, de acordo com aquilo que está orientado e dito neste missal romano. Primeiro, os ritos, né? Então, vai ter novas normas, novas leis para os ritos. Depois, as funções de cada participante. Porque, engraçado até esse ponto B, por quê? Porque o que se quer com esta renovação e com o lançamento deste novo missal é exatamente uma participação mais consciente, mais ativa, mais piedosa dos fiéis, do povo de Deus. Então, é importante também compreender bem as funções de cada participante na celebração da missa. E onde é que nós encontramos isso? Na introdução geral do missal romano. As alfaias, os lugares sagrados. Vamos lá, coragem, hein? Ponto 2. A oração eucarística, diz o Papa, foi a principal novidade deste missal restaurado, composta do prefácio e do chamado cânon da ação. O prefácio, a primeira parte daquilo que nós chamamos da oração eucarística, e o cânon, a segunda parte, depois do santo. O prefácio conheceu, ao longo da história da Igreja, muitos formulários, diversos formulários. Já aquela segunda parte, né, a oração eucarística propriamente dita, do cânon, se conservou sempre a mesma forma desde que foi fixada entre os séculos IV e V. Qual é esta forma? É aquela que está preservada neste missal de Paulo VI, de 1970, é a oração eucarística número 1, ou como está lá também escrito, o cânon romano. Por isso que a oração eucarística número 1 é chamada de cânon romano. Ela se preservou, se conservou sempre da mesma forma. E depois também ela se tornou, por ser cânon quer dizer um parâmetro, né, um modelo, né, uma matriz. Então, o cânon romano se tornou também a referência para quando depois a Igreja, na reforma do Concílio Vaticano II e na escrita deste novo missal, a Igreja desenvolveu novos formulários de orações eucarísticas, que hoje nós, pegando o missal, não é, nós sabemos que são várias, não é? Não são apenas uma oração eucarística, como antes o cânon romano, mas nós temos várias, diversas orações eucarísticas. Acrescentamos, diz o Papa, então, ao cânon romano, a oração eucarística número 1, 3 novos formulários de oração eucarística, além de enriquecê-los com um grande número de prefácios. Por motivos pastorais e facilitar a concelebração, estabelecemos que as palavras do Senhor, aquelas palavras nós chamamos da consagração, sejam as mesmas em todos os formulários do cânon. Significa dizer o que isto? Se você pegar a oração eucarística 1, oração eucarística 2, oração eucarística 3, oração eucarística 4, todas as demais orações eucarísticas sobre a reconciliação, né? Todas as orações eucarísticas, se você vai pegar, as palavras vão variando, seja no prefácio, seja na oração eucarística propriamente dita. No entanto, quando chega no momento da consagração, quando chega nas palavras do Senhor, o formulário é o mesmo para todas as orações.
não vai variar. Quando o padre vai consagrar o pão e o vinho, ele vai dizer as mesmas palavras na oração eucarística 1, na oração eucarística 2, na oração eucarística 3, e assim sucessivamente. Número 3. No ordinário da missa, as cerimônias foram simplificadas, conservando-se cuidadosamente a substância. Então, quando você quer que algo fique claro, você simplifica. Então, este é o princípio que foi usado para a formulação destas cerimônias no novo ordinário da missa. Recordando que o que nós chamamos aqui de ordinário da missa é aquela estrutura que a gente utiliza na celebração da missa. Se você também pegar, vocês todos que são membros da pastoral litúrgica, o ABC litúrgico da nossa diocese, está claro também aqui exatamente este ordinário. Quer dizer, aquilo que no dia a dia deve ser rezado. Qual é, por onde começar, depois por onde ir e aonde terminar a missa. Isto é o ordinário, então, da missa, de forma simplificada. Deixou-se de lado tudo que foi duplicado. Ao longo da história da igreja, muitas coisas, muitos ritos, muitas coisas foram duplicadas. Ou acrescentadas sem verdadeira utilidade. Então, isso também tirou, vamos dizer assim, aquilo que fosse penduricalho foi sendo retirado, né? Aquilo que fosse duplicado, duplicava o rito, então se eliminava, para tornar mais simplificado, mais simples e mais fácil de ser compreendido. Sobretudo nos ritos da oblação, que é o ato de oferecer, fazer uma oferta do pão e do vinho, da fração do pão e da comunhão. Então, nesses 3 pontos, foi modificado, foi simplificado, acrescentado algo. Na apresentação das oferendas, como nós falamos, na fração do pão, né, que é quando o padre parte a hóstia e coloca exatamente uma parte no vinho, e depois a comunhão. Foram restaurados também, segundo a primitiva norma dos santos padres, alguns ritos que tinham caído em desuso, tais como a homilia e a oração universal, que nós chamamos no nosso folheto preces da comunidade, ou prece dos fiéis, e o rito penitencial. Então, estes ritos aqui são novos, eles estão presentes no missal de 1970, missal de Paulo VI. Se vai lá no missal de São Pio V, o missal tridentino, não existem esses ritos. 5. O concílio mandava, mesmo o concílio Vaticano II, na sua Constituição, Sacrosanto Concílio, dizia que era preciso reformar o missal romano de tal maneira que aquele que presidisse a celebração pudesse ler ao povo, dentro de um período determinado de anos, as partes mais importantes da Sagrada Escritura. Aqui está sendo gestado esta primeira parte, vamos dizer assim, aperfeiçoado, não é? Aquela parte que nós chamamos de liturgia da palavra, que é exatamente aonde se dá a conhecer ao povo, se lê ao povo partes e textos importantes da Sagrada Escritura. O que resultará, então, na organização do lecionário, que nós conhecemos hoje. O lecionário que está dividido em 3 anos, o ano A, o ano B e o ano C. O ano A, dedicado ao Evangelho de Mateus, o ano B, que nós estamos vivenciando este ano, dedicado a Marcos, o ano C, dedicado ao Evangelho de Lucas. Contém as leituras dominicais, distribuído num período de 3 anos. Então, olha que interessante, de tal forma foi feita esta renovação, de tal forma foi reelaborado, este é um outro livro litúrgico, né? Que é o lecionário. É outro livro litúrgico que a gente utiliza na celebração da Eucaristia. Enquanto o missal fica sobre o altar, mesa da Eucaristia, mesa do corpo e sangue do Senhor, o lecionário, onde contém a palavra de Deus, as leituras que nós vamos ler durante a missa,
estará no ambão ou na mesa da palavra. Então, num período de 3 anos, por esta organização que a igreja determinou, nós lemos esses 3 evangelistas se participarmos durante os 3 anos de todos os domingos da celebração da Santa Missa. Interessantíssimo isso, muito importante a gente saber disso, viu? O povo cristão, o povo fiel, nós devemos cada vez mais difundir isto, né? Para que essa sede que o nosso povo tem da palavra de Deus, se eles participarem da celebração da Sagrada Missa, serão saciados desta sede também, né? Mas para isso é preciso sempre que a gente explique, oriente, por isso nós estamos aqui também nos formando. Além disso, nos domingos e dias festivos, as leituras da epístola e do evangelho, antigamente só tinha a leitura da epístola e do evangelho no missal de São Pio V. Agora não. O concílio pede que o quê? Além da leitura da epístola, que atualmente corresponde à segunda leitura, e do evangelho, seja acrescentado também, nos domingos e dias festivos, as leituras, seja acrescentado também uma outra leitura do Antigo Testamento. E também, no tempo pascal, a leitura dos Atos dos Apóstolos, não é? De forma que aí, quando a gente celebra os domingos hoje, a gente vai ver essa estrutura, que é a primeira leitura, o Salmo, segunda leitura, o Evangelho. Então, essa estrutura toda, esta forma, este rito da liturgia da palavra foi organizado e começou a surgir exatamente com este missal de Paulo VI. Agora vamos entrar rapidamente no texto da Instrução Geral do Missal Romano, chamado IGMR. Então, nós acabamos o primeiro texto que contém da introdução geral, que é a Constituição Apostólica do Papa Paulo VI. Agora vamos para o texto propriamente dito da Instrução Geral sobre o Missal Romano. É composto, então, de um proêmio, de um prefácio, depois o capítulo 1, Importância e dignidade da celebração eucarística. Nesse capítulo vai dizer exatamente da importância e da dignidade. O Papa vai resgatar e vai dizer que ao renovar e ao restaurar, a gente continua em sintonia com a fé e da Igreja desde sempre. Muda algum rito, alguma palavra, alguma forma, não muda a fé. Não muda o mistério que está sendo celebrado. Ainda continua sendo importante. A Eucaristia é o coração. Diz nas palavras do próprio concílio, deste documento, o Sacrosanto Concílio, a Eucaristia é sempre a fonte e o ápice da vida da Igreja, da vida do cristão. Capítulo 2. Estrutura, elementos e partes da missa. Capítulo 3. Funções e ministérios na missa. Capítulo 4. As diversas formas de celebração da missa. Capítulo 5. Disposição e ornamentação das igrejas para a celebração da Eucaristia. Capítulo 6. Requisitos para a celebração da Eucaristia. Capítulo 7. A escolha da missa e de suas partes. Capítulo 8. Missas e orações para diversas circunstâncias e missas dos fiéis defuntos. Então, esses capítulos todos formam, com o capítulo 9, adaptações que competem aos bispos e às suas conferências, as conferências episcopais de cada país. É o capítulo 9 desta introdução geral do Missal Romano. Interessante, vou chamar a atenção a alguns aspectos aqui. Vocês perceberam que quando a igreja vai celebrar a Eucaristia, não celebra de qualquer jeito. Há toda uma orientação, já toda a isso que nós chamamos então deste rito, Há toda a orientação da igreja de como celebrar, Aonde celebrar, quem vai, quais as funções que se tem durante a celebração,
as formas de se celebrar. Quando eu vejo isso daqui, eu sempre penso assim, naquelas pessoas que às vezes dizem assim, nossa, eu vou na igreja, mas é sempre a mesma coisa. A missa é sempre a mesma coisa. O que não condiz com a verdade, não é? Até pelos capítulos e pelos títulos de cada um desses capítulos da instrução, da introdução geral do Missal Romano, nós vemos que há tantas coisas que vão diversificando e que tornam sempre uma missa, sim, a mesma, mas ao mesmo tempo diferente uma da outra. A carta apostólica, depois da introdução geral, uma nova carta apostólica do Papa Paulo VI, chamado de Motu Próprio, aprovando as normas universais do ano litúrgico e do novo calendário romano geral. Então, essas normas dizem respeito agora ao ano litúrgico, né? E depois também ao calendário romano geral, ou seja, as festas, quais são as festas que celebramos em tal tempo pascal, em qual período do ano litúrgico, quais santos se celebram em janeiro, fevereiro, março, conforme isso tudo foi refeito, foi pensado, não é? Alguns santos que eram celebrados pela igreja no mundo inteiro, por causa desse calendário romano geral, deixaram de ser celebrados, são celebrados só por alguma família religiosa em particular, a um local onde aquele santo tem uma maior devoção, mas outros foram também associados neste calendário geral. Vamos adentrar um pouco mais dentro dessas normas universais sobre o ano litúrgico e o calendário. Então, o capítulo 1 vai falar do ano litúrgico e os dias litúrgicos, não é? O dia litúrgico em geral. Vai falar do dia litúrgico por excelência, que é o domingo, dia do Senhor. Depois também sobre as solenidades, as festas e memórias, né? Há uma distinção entre solenidade, festa e memórias. Há memórias também que são obrigatórias, há memórias que são facultativas. Os dias da semana. Veja, então está tudo aqui presente. Dentro do ano litúrgico, tudo é contemplado. Depois, o título 2 é o ciclo anual. Esse ciclo anual do ano litúrgico, que nós também já conhecemos, só para ir recordando, mas que está lá. Foi feito e renovado pelo Concílio Vaticano II e colocado na introdução deste novo missal. O tríduo pascal, o tempo pascal, o tempo da quaresma, é isso que nós chamamos de ciclo anual. O tempo do Natal, o tempo do advento, o tempo comum. As rogações e as 4 têmporas do ano. Capítulo 2. O calendário em si. O calendário e as celebrações que nele devem ser inscritas. O dia próprio das celebrações, como por exemplo, né, o dia próprio das celebrações. Quando você vai celebrar um santo, você normalmente, conforme a nossa tradição, a nossa fé, a gente celebra o santo no dia da sua morte, porque é no dia da sua morte que ele nasce exatamente para a verdadeira vida, atinge a eternidade. Então, o dia próprio da celebração de um santo, normalmente, é no dia da sua morte. Depois, tabela dos dias litúrgicos, segundo sua ordem de precedência, não é? Então, o que tem precedência sobre uma coisa sobre o outro? Tabela dos tempos e das principais festas móveis do ano litúrgico, porque tem festas que são móveis, por exemplo, como a Páscoa, não é? Então, vai ser no móvel. E lá, nesta tabela dos tempos, que está também logo nas primeiras páginas do Missal Romano. Se vocês nunca pegaram esse Missal e folhearam, pode depois fazer isso e vocês vão ver, essas questões estão lá. Breve resumo da introdução geral do Missal Romano. Então, o proêmio. Essa é a parte em que vai me fixar mais dentro desta exposição. O proêmio, ou o prefácio. O Papa,
ou melhor, a Instrução Geral do Missal Romana, a Igreja, o Concílio Vaticano II vai dizer: o Cristo Senhor, quando ia celebrar a ceia pascal, onde instituiu o sacrifício do seu corpo e sangue, mandou preparar uma sala ampla e mobiliada. Está no Evangelho de Lucas 22, 12. Fundamentada nesta palavra, a Igreja sempre julgou dirigida a si esta ordem, estabelecendo como preparar. Então, assim como Cristo enviou os apóstolos para prepararem o cenáculo para a celebração da ceia pascal, a Igreja entende que Cristo deu esta ordem a ela, e é ela que estabelece, regulamenta por lei, por normas, como e onde vai ser celebrada a ceia pascal, onde vai ser celebrada a liturgia eucarística, a Santa Missa. Então, preparando as pessoas, os lugares, os ritos, os textos para a celebração da Santíssima Eucaristia. No item 2 desse proêmio, desse prefácio, está aí dito com toda a clareza de novo o testemunho de fé que é inalterada, né? Esse testemunho, a fé não é inalterada. Quando se fala da reforma, quando se fala da restauração, não se fala de modificar, de alterar a fé. A natureza sacrificial da missa. Última ceia, sacrifício eucarístico. Na cruz, sacrifício da cruz. Então, a missa tem sempre essa dimensão de sacrifício. Seja o sacrifício eucarístico que Jesus entregou na última ceia, seja o sacrifício da cruz, ele entregando sua própria vida e derramando o seu sangue nos braços da cruz. Então, a missa sempre tem esta natureza, esta índole sacrificial. É um sacrifício. E, portanto, chamada o sacrifício eucarístico. Da missa, perpetua o sacrifício da cruz, através dos séculos, até a vinda do Senhor. O Senhor confiou à sua esposa, à Igreja, esse memorial de sua morte e ressurreição. De forma que no novo missal, a regra da oração da Igreja, a lex orandi, corresponde à regra perene da fé, a lex credenti, que nos ensina a identidade, exceto quanto ao modo de oferecer entre o sacrifício da cruz e sua renovação sacramental na Igreja, na missa, que o Cristo Senhor instituiu na última ceia e mandou os apóstolos fazerem em sua memória. Então, aqui diz o quê? Que a Igreja sempre rezou, sempre, portanto, como ela reza, ela acredita. Então, sempre acreditou, sempre rezou e sempre acreditou que há uma identificação, né? Não se sabe da natureza dessa identificação, mas sabe que há uma identificação quanto o sacrifício na cruz e a renovação sacramental desse sacrifício durante a Santa Missa, né? O que muda é o modo, porque vai se dizer tradicionalmente, na cruz, o sacrifício da cruz é oferecido de forma cruenta, ao derramamento de sangue, à maceração do corpo de Cristo na cruz. Enquanto, na renovação sacramental da missa, o sacrifício é incruento, sem derramamento de sangue. Então, a missa é sacrifício, a missa é o memorial também da última ceia do Senhor. Sendo assim, a missa é simultaneamente, e aqui não tem como desvincular uma coisa da outra, a missa sempre é um sacrifício de louvor, um sacrifício de ação de graças, sacrifício de propiciação para o perdão do pecado, entregue pela salvação de todos, sacrifício de satisfação. Jesus se oferece a si mesmo ao Pai, uma vez por todas, como vítima imaculada. Então, é o sacrifício de louvor porque Cristo, o Filho, pelo Espírito, oferece ao Pai toda a sua vida como louvor, como obediência, aquilo que Adão não fez.
Cristo fez e obedeceu, e este é o verdadeiro sacrifício de louvor, a vontade de Deus, viver na vontade do Pai. Número 3. Igualmente, o admirável mistério da presença real do Senhor sobre as espécies eucarísticas, pão e vinho, no mesmo sentido e na mesma forma com que foram propostos à nossa fé pelo Concílio de Trento, 1546-1563, convocado pelo Papa Paulo III. Interessante aqui, vou dizer apenas uma curiosidade. O Concílio de Trento é convocado pelo Papa Paulo III e, por determinação do Concílio de Trento, foi promulgado o Missal de São Pio V, no ano de 1570. O Missal de Paulo VI também foi promulgado no ano de 1970. Então, 1570, 1970. Coincide aí essas datas. O Papa do Concílio de Trento, que convocou esse concílio, era o Papa Paulo III. O Papa que convocou o Concílio Vaticano II foi João XXIII, mas quem continuou, implementou e fez acontecer tudo aquilo que o concílio determinou foi o Papa Paulo VI. Fechando essa curiosidade, continuemos. Esse mistério da presença real é proclamado na celebração da missa, não apenas nas palavras da consagração, pelos quais o Cristo se torna presente através da transubstanciação, mas também no espírito e manifestação de sumo respeito e adoração que ocorre na liturgia eucarística. 4. A natureza do sacerdócio ministerial, exercido pelo bispo, pelo padre, que oferecem o sacrifício na pessoa de Cristo e presidem a Assembleia do Povo Santo, se evidencia pelo próprio rito, pela eminência do lugar e da função do sacerdote. O Papa, ou melhor, a introdução geral do Missal Romano vai dizer o seguinte: pela compreensão que se tinha também do Missal de São Pio V, essa natureza do sacerdócio ministerial já era colocado em muita evidência, não é? Era o sacerdote que oferecia, na pessoa de Cristo, o sacrifício do próprio Cristo. Agora, o sacerdote oferece esse sacrifício também na pessoa de Cristo, continua sendo na pessoa de Cristo, mas ele também preside a Assembleia do Povo Santo e oferece o sacrifício da Igreja, o sacrifício também desta Assembleia ali reunido, o sacrifício espiritual do povo que se une ao sacrifício eucarístico de Cristo. Por isso mesmo, pensando nesta função do sacerdócio ministerial, se pensou também na natureza do sacerdócio ministerial. Ou melhor, a natureza do sacerdócio ministerial esclarece ainda outra realidade de grande importância, que é o sacerdócio régio dos fiéis, o sacerdócio de todos os batizados, cujo sacrifício espiritual atinge a plena realização pelo sacerdócio ministerial. De fato, a celebração da Eucaristia é uma ação de toda a Igreja, e não só a ação do sacerdote, não só essa ação individual, mas é uma ação de toda a Igreja, onde cada um deve fazer tudo e só o que lhe compete, conforme a Sacrosanto Concílio, número 28. Segundo também os lugares que ocupa no povo de Deus. Então, de acordo com a vocação, com o ministério, com aquilo que você assumiu como responsabilidade dentro do povo de Deus, segundo isto, então, o princípio da participação também na Eucaristia sempre vai expressar aquilo que a Igreja também é. Todas as dimensões da Igreja estão ali presentes e são manifestadas ao longo da celebração. 6. Testemunho de uma tradição ininterrupta, com o concílio ordenou que alguns ritos fossem restaurados segundo a forma primitiva dos santos padres da época patrística. Quando foi formulado, renovado este missal romano, havia muito medo de que
esta nova forma não estivesse em sintonia com a tradição da igreja, com o passado, né? Com a maneira de crer e de celebrar. Aqui está dito que não, que está sim, nesta tradição ininterrupta, não há quebra, há esta continuidade. Né? Alguns ritos foram restaurados, mas voltando lá à forma primitiva, ou melhor, à forma original, lá na época já dos santos padres da igreja da patrística. Por que isso aconteceu? Porque na época em que foi escrito, formulado o missal de São Pio V, eram tempos difíceis da reforma protestante, em que a fé católica corria perigo em relação ao quê? A índole sacrificial da missa, né? Se questionava se havia ali mesmo o sacrifício da missa, era o sacrifício de Cristo na cruz, o sacerdócio ministerial também questionado, e a presença real e permanente do Cristo sobre as espécies eucarísticas. Portanto, naquele momento histórico, lá no século XVI, era necessário e prudente que São Pio V conservasse uma tradição mais recente, introduzindo o mínimo de modificações nos ritos sagrados, por causa de todo o momento que estava se vivendo, de contestação, de dúvida, toda aquela confusão. Na verdade, aquele missal de 1570 pouco difere do primeiro missal impresso em 1474, que, por sua vez, reproduz com fidelidade o do tempo do Papa Inocêncio III, que foi o Papa do Quarto Concílio de Latrão, em 1215. Aí o Papa, ou melhor, essa introdução geral do missal romano vai dizer, hoje, né, século XX, pelo contrário, aquela norma dos Santos Padres, seguida pelas que corrigiram o missal de São Pio V, foi enriquecida por inúmeros trabalhos de eruditos, né? Então, desde o século XVI até o século XX, continuou muito estudo, muita teologia, muita reflexão, muita tradução de texto. Então, se descobriu texto lá das origens, textos que falavam de como as celebrações eram feitas, né? Textos de orações. Então, tudo isto estava sendo trazido, aprofundado, estudado, e por isso, no século XX, era possível ainda mais aprofundar, não é? Corrigir, vamos dizer assim, e aperfeiçoar o que a Igreja tinha disposto já no Concílio de Trento. Depois do Sacramentário Gregoriano, que é um livro de referência, né, na história da liturgia, editado pela primeira vez em 1571, e dos antigos sacramentários romanos e ambrosianos, foram publicados numerosas edições críticas, assim como os antigos livros litúrgicos espanhóis e galicanos, trazendo assim à luz muitas preces de grande valor espiritual até então ignoradas. Então, vocês vejam, coisas lá do século, do primeiro milênio da Igreja, tudo isto foi trazido, orações antiquíssimas foram descobertas e trazidas novamente à luz, estão presentes exatamente neste missal que nós utilizamos na celebração da Santa Missa. As tradições dos primeiros séculos, anteriores à formação dos ritos do Oriente e do Ocidente, são mais bem conhecidas depois que se descobriram tantos documentos litúrgicos. Isso quer dizer o quê? Que a forma com que a Igreja do Oriente celebrava era, de alguma forma, também desconhecida de nós, né? Então, o estudo também da liturgia da Igreja Oriental, né, no Concílio Vaticano II, que é também concílio ecumênico, também levou em consideração isso. Se conheceu bem mais esses documentos litúrgicos da Igreja Oriental. E isto ajudou a enriquecer ainda mais a nossa liturgia ocidental. Além disso, há ainda o progresso dos estudos patrísticos, dos santos padres, não é? Que lançou sobre a teologia do mistério eucarístico, à luz da doutrina dos padres mais eminentes da antiguidade cristã, como Santo Irineu, Santo Ambrósio, São Cirilo de Jerusalém,
e São João Crisóstomos. Esta parte toda eu vou adiantar um pouco, depois vocês podem pegar o missal e ler a introdução mesmo, né? Completa, mas o que tudo isso está dizendo é tentando fundamentar e falar que a tradição, a renovação foi feita, mas não cindiu com a tradição, né? Não cindiu com aquilo que a nossa fé crê e celebra ao longo dos milênios, desde as origens, então, da Igreja. Por isso, as normas dos Santos Padres não exigem apenas que se conserve o que os nossos antepassados mais recentes nos legaram, né? Mas também que se assuma e se julgue do mais alto valor, dê importância, portanto, a todo o passado da Igreja e todas as manifestações de fé de todos os lugares do mundo, né, da orbe cristã, em formas de tão variadas cultura humana e também das civilizações, como as semitas, as gregas e latinas, os judeus, os gregos e os romanos. Portanto, o concílio no século XX, o Concílio Vaticano II, tem esta visão mais ampla, bem mais ampliada do que era possível ter lá no Concílio de Trento. E por isso nos permite perceber como o Espírito Santo concede ao povo de Deus uma admirável fidelidade na conservação do imutável depósito da fé, apesar da enorme variedade de orações e ritos. Isto quer dizer, o depósito imutável da fé se conserva, mas a forma, o formulário, as palavras, as sensibilidades, os gestos, as palavras, orações e ritos foram adaptados. O número 10 passa de maneira geral as adaptações a essas novas condições, né? Vou passar aqui rapidinho, porque nós já estamos quase para encerrar o meu tempo aqui. Uma das grandes novidades deste missal também é que ele foi escrito na língua vernácula, né? O Concílio Vaticano II permitiu que o ritual da missa, que a celebração, os livros litúrgicos, e dentre eles o missal romano, fosse traduzido para as línguas vernáculas. Então, nós temos o missal romano e todos os demais livros litúrgicos em português, por causa da permissão, então, e do desejo do Concílio Vaticano II, lembrando por que isto? Para que todo o povo pudesse compreender, ter clareza, pudesse participar mais ativamente, piedosamente, do mistério que estava celebrando. Aqui, nesses números, vai falar um pouco dessa questão, da dimensão da língua vernácula, a dimensão também catequética da celebração da missa, não é? No número 13, eu vou ler aqui. Entende-se desta forma a natureza da língua vernácula como um instrumento importante para o esclarecimento do mistério, que era o que eu estava dizendo há pouco. Contido na celebração, a dimensão, portanto, mistagógica da celebração, do mistério. Diante disso, o Concílio Vaticano II ordenou que algumas prescrições do Concílio de Trento, ainda não cumpridas em todos os lugares, fossem postas em prática, como a homilia nos domingos e dia de festas. Aqui eu achei interessante colocar em destaque esta informação, que às vezes nós não sabemos, não é? Então, vocês vejam, uma determinação que era do Concílio de Trento e que não era cumprida em todos os lugares, e que com o Concílio Vaticano II, ele retoma, então, o Concílio de Trento, o que era norma do Concílio de Trento, e diz agora deve ser executado em todos os lugares. Por exemplo, a homilia nos domingos e dia de festa se torna obrigatória. Ainda o Vaticano II ordenou com urgência que se pusesse em prática um outro desejo dos padres de Trento, que para participar mais plenamente da Sagrada Eucaristia, os fiéis presentes em cada missa não comunguem apenas espiritualmente, mas também pela recepção sacramental da Eucaristia. Interessante esta dimensão também aqui, não é? Foi feito pelo Concílio de Trento,
mas o Concílio Vaticano II é que diz, vamos colocar isso em prática, porque não sempre está acontecendo em todos os lugares, que os fiéis que participam da missa também comunguem sacramentalmente da Eucaristia. Nesses tempos que a gente está vivendo de pandemia, a gente vive de novo essas duas dimensões aqui, não é? Porque tem momentos, então, que por causa do distanciamento social, nós precisamos ficar em casa, não participando presencialmente, aí comungamos espiritualmente. Então, a comunhão espiritual também é válida. No entanto, quando estamos presentes à celebração da missa, é recomendável, é dito, ordenado pelo Vaticano II, que nós também comunguemos sacramentalmente, não é? Aí o número 14 vai falar da comunhão sobre as duas espécies, e o 15 encerra dizendo, exercendo o seu munus de mestra da verdade, a Igreja conservando o que é antigo, isto é, o depósito da tradição, cumpre também o seu dever de julgar e de prudentemente assumir o que é novo, conforme o texto de Mateus 13, 52. O homem sábio tira do seu baú de tesouro coisas novas e coisas antigas. Sabe utilizar de todas as coisas. Conclui, então, assim, deixando aqui essas imagens, não é? Lembrando exatamente de que os momentos históricos são muito importantes na nossa fé. Nossa fé, que começou exatamente em Jesus Cristo, com a sua encarnação, Jesus que entrou na história e se entregou no sacrifício supremo da cruz, antes se entregando na última ceia. Tudo isto são fatos históricos e, portanto, penetrou a história humana, a nossa história, a história da Igreja, e, portanto, vai também se desenvolvendo e crescendo como aquela planta ao longo dos séculos e dos milênios, até a vinda do Senhor, não é? E aí eu coloquei a título apenas mesmo de visualização essa dimensão que vai se mudando as formas, mas o conteúdo, o sentido, o significado é o mesmo, não é? Medir o tempo, saber a hora, né? Se localizar no tempo. Então, aqui nós temos diversas formas diferentes de medir o tempo, ou diferentes de relógio, né? Diferentes de relógio, que o objetivo, a funcionalidade é a mesma, não é? Um relógio de sol, a ampulheta, os sinos que tocavam sempre nas horas, não é? Uma pataca aqui, um relógio de bolso, né? Um relógio público, um relógio de pulso, um relógio digital. Então, assim também, o missal, né, da Santa Igreja, o missal que contém a norma e também o jeito de se celebrar da Igreja, sobretudo celebrar os sacramentos e, dentre eles, a celebração da Santíssima Eucaristia, acompanha também exatamente um pouco essa analogia que eu fiz aqui com essas imagens do tempo, do relógio. É claro que para falar de toda essa introdução, vocês me desculpem, é um conteúdo muito grande e pouco tempo que a gente tem. Foi apenas para aguçar vocês a que vocês tomem em mãos o missal que nós temos, não é? É um livro do altar para ser utilizado no altar, na celebração das missas, mas é o livro também das equipes de liturgia, é o livro também das equipes celebrativas, é o livro também que os catequistas devem conhecer, manusear, porque aqui está uma riqueza, é exatamente neste livro que está a riqueza de orações, de leituras da palavra de Deus, tudo isso que é importante para conhecermos e crescermos na fé. Obrigado, desculpem aí essas tecnologias novas e esse jeito novo de fazer assim é muito difícil, né? Eu peço perdão aí. A Riso tá silenciada aí o microfone dela. Mas é assim mesmo, padre. Olha, muito obrigado mesmo. Foi muito enriquecedor, né? A gente foi vendo aí pelos comentários como as pessoas ficam felizes, né? Então, eu agradeço muito. Eu que agradeço, padre. Verdade. Estão dizendo que foi
Foi explanação muito esclarecedora, padre. Tá bom, obrigado. E a gente agradece muito, a gente sabe que o senhor tem tantos compromissos, tantas, né, coisas para fazer, muito trabalho, e se dispôs. Quando a gente convidou, a única coisa que o senhor disse a princípio vou olhar minha agenda, mas logo conseguiu, né, graças a Deus, e foi muito bom, muito obrigada mesmo. Eu é que tenho que agradecer, porque quer queira, quer não, com essa necessidade, por assim dizer, eu tive que mergulhar de novo, ler muita coisa, é muito bom isso, né? Mas enriquece eu até mesmo também, viu? Obrigado. Tá certo. Boa noite, hein? Boa noite. Boa noite. A gente agradece também a todos que participaram, né, esteve com a gente. Não esqueçam de enviar, então, as suas dúvidas para o e-mail liturgia@diocesesa.org.br, e a gente agradece as meninas intérpretes de hoje, a Alice, que veio de outra diocese, de São Carlos, e a Desirê, que é da Santíssima Virgem, do Oratório Imaculada Conceição e São Maximiliano Kolbe. Olha quanto serviço que ela tem com esse trabalho tão bonito da inclusão, né? Muito obrigada, viu? Isso aí, nos encontraremos amanhã novamente, às 19h30. Nós vamos receber também os nossos irmãos Wagner e Simone, que vão falar para nós um pouco sobre como organizar um retiro, um dia de espiritualidade, algo que é tão fundamental para o trabalho, não só da pastoral litúrgica, mas para todas as pastorais. Então, chegando ao final deste nosso segundo dia da Semana de Liturgia, pediria ao Padre Ademir que desse a benção final para todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, Santo André Apóstolo, de todos os nossos santos e santas padroeiros de nossas paróquias e comunidades, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe o trabalho de vocês, hein? Amém, Pai.